Então, o yoga é um tema que, por mais velho que ele seja, por mais ancestral que ele se nos pareça, e de fato é, mas assim, o yoga ele tem a ver com uma origem muito estranha, que eu nessa vida nunca falei nem disso, e mesmo já tendo dado alguns cursos junto com Rafa, lá no Marzém, em Vila Velha, e também por internet, mas eu preferi, mesmo quando eu me referi às questões do yoga, em colocar na figura do senhor Shiva a iniciativa pela formatação através de uma das emanações da sua mente, o senhor Anahata, que terminou produzindo essa coisa que hoje nós chamamos de yoga, mesmo eu tendo escrito um livro chamado Shiva e a Origem Esquecida do Yoga, onde a isso aí eu me refiro. Mas essa é a fonte mais antiga em termos de origem do yoga, se nós observarmos a história a partir de um determinado ângulo. E foi essa a opção que eu fiz, achando que nessa vida eu não iria mais do que isso, porque já bastava isso aí, já que nós, ocidentais, sabemos pouco, os nossos irmãos no Oriente mesmo sabendo muito, mas há muitas faces do yoga que nós ainda não conseguimos nem perceber que elas existem. E a que eu vou falar aqui agora, talvez faça parte de um mistério ainda a ser por nós descortinado. Essa questão do yoga, a partir desse ponto de vista de ter sido o senhor Shiva, de novo, através de um avatar dele mesmo, o senhor Anahata, produzir isso aí, é só uma das perspectivas, uma das fontes do yoga, mas há uma outra fonte. Olá, pessoal. O nosso abraço fraternal a vocês que se vinculam aí conosco. Estamos aqui, eu e o nosso irmão Rafa, do Marzém, que é um instituto que trabalha com yoga e outras disciplinas, outras terapias. E o objetivo da gente é bater um papo, é fazer umas reflexões sobre um produto, sobre um curso que Rafa me convidou para fazermos juntos e outras pessoas também se congregaram a essa tentativa de, no Ocidente, de alguma maneira, aprofundar a questão do yoga. Então, eu vou só passar aqui para Rafa dar uma boa noite, Rafa. Vamos improvisar assim, depois eu volto, aí falo mais um bocado, depois ele lhe devolvo e a gente vai falando aí, tentando explicar o que é que nós estamos fazendo aqui juntos, acompanhado de tanta gente legal. Eu com você, Rafa. Perfeito. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite, Jean, para estar aqui com a gente hoje, divulgando um pouco mais o yoga da forma como você percebe, de uma forma muito profunda, e dando a oportunidade das pessoas se conectarem, né, com essa visão mais profunda do yoga. Eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. É uma alegria, então, poder estar compartilhando esse momento com você. E bora falar de yoga. Beleza. Então, assim, pessoal, eu vou falar aqui algum tempo sobre a questão do yoga e depois o Rafa vai pintar as cores desse curso que nós estamos fazendo juntos. Eu não, nessa vida, eu não me imaginei fazendo nada do que eu estou fazendo hoje. Na verdade, em termos dos meus projetos pessoais, eu sou um fracassado total, porque tudo que eu pensei fazer na vida simplesmente foi para o espaço, não deu. Mas das coisas que eu ainda faço, ou das coisas que eu fui obrigado a fazer,
desde escrever livros estranhos, falar de coisas estranhas, fazer palestra, falar um monte de coisa, que eu fui obrigado, entre aspas, mas a responsabilidade é minha, fui eu que decidi assumir isso. Mas a única coisa que ainda me dá prazer ou satisfação espiritual no âmbito do que eu faço é quando eu estou me referindo ao yoga. As outras questões me doem profundamente falar sobre tudo mais. Mas sobre o yoga, não. Por quê? Porque na minha mente, o yoga funciona como um bálsamo. Eu estava brincando com o Rafa aqui antes de iniciarmos, né? Eu já conheço o Rafa e Eric, no mínimo, acho que 2 ou 3 anos que a gente faz parcerias de cursos e palestras lá em Vila Velha, aqui. E essa minha inteligência que eu acho formidável no sentido crítico, porque eu olhava para o nome Marzen e ficava Marzen, o que é que significa Marzen? Aí hoje eu criei coragem e perguntei a Rafa, ô Rafa, o que é que significa Marzen? Ele disse, ô Rogério, mar, zen, o zen, do zen budismo, mar, então mar tranquilo. Eu fiquei com vergonha grande, porque às vezes nós temos na nossa frente um nome bonito com sentido profundo e às vezes nós estamos cegos ou cansados ou a inteligência falta, que é o meu caso, juntando os três, e eu olhava Marzen, eu dizia, isso é de armazém, não, mas aí é o armazém, aí é Marzen. Vejam como nós humanos, eu em especial, demoro às vezes a perceber a beleza, o sentido oculto das coisas. E esse problema que eu tive devido à minha pequenez com o nome Marzen, nós humanos seguramente temos com a questão do yoga. A gente fica olhando aquelas pessoas sentadas, em posições aparentemente estranhas, ou em pé, ou deitadas, ou sei lá o quê, a gente acha meio pitoresco, quando não outras coisas, mas isso é devido à nossa ignorância aqui no Ocidente. E eu sou alguém que tive que me reordenar várias vezes, em vários momentos da minha vida, e sempre tomando esses sustos engraçados e me chamando de imbecil. Muitas vezes eu digo, Rogério, deixa de ser imbecil, cara. Está tão óbvio, mas nós, de fato, temos dificuldade para o óbvio. E o óbvio do yoga, nós todos, humanos, mesmo os nossos irmãos orientais, que sempre estiveram e estão à frente de nós ocidentais, muito, mas muito, em relação à questão do yoga, das atividades mentais no campo da meditação, no uso das experiências e vivências do pranayama e uma série de outras coisas, eles estão lá na frente. Nós estamos ainda muito atrás. Mas, assim, mesmo eles, que eu considero estarem muito à frente de nós, eles demoram também a perceber certas coisas, do jeito que eu fiquei olhando para o nome Marzen, e, apesar de óbvio. Então, o yoga é um tema que, por mais velho que ele seja, por mais ancestral que ele se nos pareça, e de fato é. Mas, assim, o yoga, ele tem a ver com uma origem muito estranha, que eu nessa vida nunca falei nem disso, e mesmo já tendo dado alguns cursos junto com o Rafa, lá no Marzen, em Vila Velha, e também por internet, mas eu preferi, mesmo quando eu me referi às questões do yoga, em colocar na figura do Senhor Shiva a iniciativa pela formatação através de uma das emanações da sua mente, o Senhor Anahata, que terminou produzindo essa coisa que hoje nós chamamos de yoga, mesmo eu tendo escrito um livro chamado Shiva e a Origem Esquecida do Yoga, onde a isso aí eu me refiro,
Mas essa é a fonte mais antiga em termos de origem do yoga, se nós observarmos a história a partir de um determinado ângulo. E foi essa a opção que eu fiz, achando que nessa vida eu não iria mais do que isso, porque já bastava isso aí, já que nós, ocidentais, sabemos pouco, os nossos irmãos no Oriente mesmo sabendo muito, mas há muitas faces do yoga que nós ainda não conseguimos nem perceber que elas existem. E a que eu vou falar aqui agora, talvez faça parte de um mistério ainda a ser por nós descortinado. Essa questão do yoga, a partir desse ponto de vista de ter sido o senhor Shiva, de novo, através de um avatar dele mesmo, o senhor Anahata, produzir isso aí, é só uma das perspectivas, uma das fontes do yoga, mas há uma outra fonte. Este fim de semana, eu acabei de fazer uma palestra em Salvador, chamado Samudra Manthan, a alquimia misteriosa do Senhor Vishnu. Esse Samudra Manthan, quer dizer, numa linguagem ocidental, Samudra, oceano, Manthan, leite, então seria o batimento do leite. Quando a gente bate o leite, sai iogurte, manteiga, queijo, blá, 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 blá. Então, os nossos irmãos na Índia tratam esse evento do Samudra Manthan como sendo uma oportunidade em que o Senhor Vishnu, com um oceano de leite, aí vamos ter que substituir o romantismo e dizer, tomando um esgoto, aonde nesse esgoto estava depositado todas as sequências genéticas horrorosamente codificadas de tudo que tinha acontecido até então, em termos de história universal, ou seja, tudo que não presta, em termos de informação, em termos de coisas sequenciadas, ele juntou numa espécie de um mesmo lago e bateu esse lago na expectativa de daí surgir o que na linguagem hindu chama-se ratnas, que seriam verdadeiras joias preciosas. E assim, isso Vishnu fez porque todos os deuses estavam doentes, sentindo dores, blá, 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 blá. Então, uma das ratnas que surgiram no meio desse batimento do leite foi exatamente o senhor Davantari, segurando numa mão uma taça de amrita. E o senhor Davantari foi quem produziu os principais preceitos do que hoje nós chamamos de Ayurveda, uma medicina oriental extremamente elegante, eficaz, delicada. Mas o que era essa amrita? Antes de Vishnu conseguir tirar esse elixir, que o senhor Davantari já surgiu no meio lá do batimento do oceano segurando, era para que os deuses bebessem, se acalmassem, suas dores fossem suavizadas ou mesmo curadas por aquele amrita. O que diabos é amrita? É alquimia. É você transformar uma substância ruim em algo. É você pegar uma substância, encontrar uma outra substância que neutralize essa substância infectada e uma outra substância com significado que possa curar a substância original e assim, através da união coalescente de porções moleculares com significados criptografados nessas porções, surge um código de vida, um código medicamentoso, um código, seja lá de que for, à maneira de um xarope, de um néctar, de uma beberagem. E é exatamente isso que foi feito, só que qual o detalhe? Antes de surgir o senhor Davantari com o amrita e depois a sua posterior
dedicação à Ayurveda, quando do batimento desse oceano sujo, surgiu o quê? Algo chamado Hala-Hala, que era o veneno. E esse veneno começou a escapar do lago e ia destruir toda a criação, e o senhor Shiva, a pedido do senhor Vishnu, engoliu o Hala-Hala, mas não levou para o estômago, senão ele teria morrido. Ele guardou esse veneno aqui na garganta, por isso que ele aparece na sua forma de garganta cor azul, porque exatamente Shiva reteve nele a parte apodrecida dos códigos vivos da criação, para que da parte de ser batida e disso algo de o senhor Dhanvantari, que através do Ayurveda e do Amrita, eles de fato traçaram esses dois aspectos, viriam a traçar em Shiva, na sua versão Anahata, a vontade de fazer o yoga. Ou seja, o Samudra Manthan, que produziu o Ayurveda, é algo que, temporalmente falando, é anterior à disciplina do yoga, ainda que se diz que o senhor Dhanvantari já surgiu na posição de xamã supremo no meio do batimento do leite. Pouco importa. O que é que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, a minha e a de Rafa? É que nós precisamos refletir sobre o fato de que yoga e alquimia começaram juntos, foram separados devido às questões da vida, mas em algum momento da caminhada humana isso precisa voltar a ser unido, ainda que sejam compartimentos distintos da mente. Mas o que é o yoga, senão o uso da respiração para um despertar de um prana e de uma kundalini que faz modificações no genoma humano para que hajam reações enzimáticas e proteicas de um nível superior? Se isso não for alquimia, o que será alquimia? Então, yoga e alquimia andam próximas, só que nós as distanciamos em termos de registros históricos. E quando a gente diz, yoga tem muito a ver com você usar uma determinada prática respiratória e associar essa prática respiratória a uma postura mental consciencial, e isso produzirá, então, uma vinculação entre a atitude mental e o que passa no corpo de quem está respirando, e isso promove reações químicas lá dentro da célula do corpo humano. Isso é alquimia, pessoal. Então, no fundo, o yoga, que tem muitas faces, também tem essa face alquímica, só que a gente não fala disso. Eu aceitei com muita alegria o convite do Rafa e do Eric para a gente fazer esses cursos de yoga e convidar a cada ano uma ou outra pessoa nova que queira, entre aspas, contribuir também, ofertando faces diversas sobre essa questão, exatamente porque o yoga não é um assunto concluído, terminado, está longe disso. E como eu disse a vocês, nós sabemos pouco, e de tudo o que na altura da vida eu faço, o que me dá satisfação espiritual é falar, estudar, refletir e vivenciar as práticas do yoga, porque isso é o que de fato eleva à condição particular de um ser humano a níveis que a gente nem imagina. Então, assim, claro que a gente ainda precisa andar muitos passos estudando alquimia, estudando yoga, estudando uma série de aspectos do budismo, do taoísmo, para podermos unir lá na frente talvez um compêndio que possa verificar todas essas questões. E mais complicado ainda será estudar vários odus da revelação de Ifá, que também tem todo um ordenamento alquímico, ainda que a gente esteja longe de perceber isso. Mas são coisas que só lá na frente a gente talvez vai conseguir fazer, e o agente que eu digo aqui, teoricamente, não seremos essas pessoas que nós
hoje somos, mas gerações futuras, porque isso demanda muito tempo. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Pelo menos eu e Rafa e outros, a gente tem tentado renovar anualmente esse curso, que ele vai agora falar a respeito dele, tentando sempre dar uma versão mais profunda, uma atualização sempre permanente sobre os temas clássicos e também sobre os temas de vanguarda, como são os postulados do Mentalma, que a gente tem colocado à disposição de quem quer disso fazer uso. Enfim, como esse assunto ele não pode ser enfeixado num compêndio carimbado, pronto, está concluído. Então a ideia da gente é todo ano apresentar ou reapresentar um mesmo padrão de curso, mas sempre ressignificado, atualizando muitas de suas partes e buscando expandir a área de atuação da nossa busca, a área de atuação das nossas reflexões, porque, afinal de contas, a vida no caos é transformação e nós precisamos aprender a sermos os gestores dessa transformação. E em você se tornando um yogi, você passa a ser o diretor, o ator ou a atriz, e ainda é o comentador crítico de si mesmo. E isso é formidável. E assim, esse curso que a gente tem tentado promover, ele se situa além do que o budismo, o taoísmo, o mental, ou seja lá o que for, sozinhos nas suas disciplinas particulares ofertam. Porque a amplitude do curso passa por todo um processo um processo holístico, é um processo bem mais amplo. E, de novo, sem questão de um academicismo chato, mas preocupado, sim, com uma sistematização acadêmica em torno dos assuntos que envolvem o yoga, porque esse curso, a ideia dele, pelo que eu e Rafa e Érica a gente conversa, sempre é ser útil ao buscador, mas também ser uma alavanca para quem quer se tornar professor de yoga, por exemplo. Ou seja, o espectro de oferta das matérias, das experiências, ele é bem amplo, porque exatamente hoje você começa a ser como sendo um simples buscador, mas quando você começa a experienciar o yoga, você se autodescobre para coisas, inclinações e vontades que antes você não tinha, e às vezes aqui você se torna mestre de você mesmo, e em assim sendo você começa a semear essa maestria para quem dela quiser se servir, e yoga, de tudo que existe na Terra, é o tema que mais deveria ser semeado em escolas, ainda para as crianças, na adolescência, na juventude, como maneira de ajudar a formar a personalidade dos seres humanos. Muitas escolas existem para fazer desse ser humano técnico disso, técnico daquilo, blá, 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 tudo isso é importante. Mas yoga precisa de um padrão qualquer, com preocupação acadêmica em torno disso, ainda que não possa ser selado ou carimbado como definitivo, mas eu acho que são essas as palavras que eu poderia, nesse início de bate-papo, colocar aqui até para provocar um pouco o meu irmão Rafa e vocês, que ele agora eu vou pedir para ele falar especificamente do curso e mais sobre o que ele quiser falar, e a gente vai continuando aqui nesse bate-papo. Então, Rafa, é com você. Muito bom poder escutar você, Rogério. E eu só posso dizer que isso é uma amostra, né, daquilo que esse curso acaba proporcionando para as pessoas, né, um aprofundamento realmente diferenciado dentro do conteúdo de yoga normal, que a gente acaba vendo em um curso de formação. Como você comentou, esse é um curso que sim forma professores, excelentes professores com técnica, né, ajuda a desenvolver os asanas, as posturas, os pranayamas, a meditação,
isso tudo é muito importante, mas a profundidade que acaba trazendo alguns temas dentro da filosofia do yoga, eu, como praticante de yoga já há muito tempo, nunca tinha ouvido falar nas perspectivas que você traz, com a profundidade que você traz, como você acabou de fazer agora nessa introdução. E é realmente maravilhoso poder oferecer isso para as pessoas. E a ideia da formação de um professor de yoga, na forma como a gente ensina, é uma transformação que tem tudo a ver com a alquimia que você está trazendo, porque um professor de yoga que vai dar aula para as pessoas para ajudá-las a lidar com seus anseios, ajudar a lidar com a agitação mental de cada um, lógico que faz exercícios físicos, isso é bom também, mas um professor ele tem que ter essa qualidade especial de estar passando por um processo transformador e usar desse processo para auxiliar os seus alunos a passarem pelos próprios processos dele também. Então, em primeiro lugar, esse curso é um curso de autoconhecimento. A gente permite que, através dos ensinamentos do yoga, seja dessa parte da filosofia que você colabora com a gente, seja a partir de outros conteúdos que a gente ensina no curso. Inclusive, a gente tem um módulo específico de Ayurveda, né? A gente tem uma profissional que vai falar com muita maestria sobre o Ayurveda, de uma forma prática, né? O que disso que você trouxe para a gente, falando de Dhanvantari, que realmente é entendido que o Ayurveda vem muito antes da gente, né? Antes do mundo ser o mundo que a gente percebe, ele já veio de uma forma, então você está até trazendo que não veio para os seres humanos de fato, né? Veio para esses seres que precisavam de lidar aí com seus desconfortos. Então, da mesma maneira, a gente aplica esses conhecimentos do Ayurveda na prática do dia a dia, né? O Ayurveda hoje, de forma muito prática, nos ensina como ter uma alimentação que seja mais qualificada, de acordo com os elementos que a gente tem no nosso corpo, né? Terra, água, fogo. Então, entendendo a nossa constituição, os nossos agravamentos, qual é a melhor alimentação, qual é o melhor exercício a ser feito. A importância da gente ter momentos de pausa, sabe? De ócio, de ficar livre de pensamentos desconfortáveis e também a importância do sono. Tudo isso é trazido de uma forma prática para que as pessoas tenham uma forma de levar isso para o seu dia a dia. Então, o conteúdo ele é de desenvolver interiormente uma pessoa, um ser, ele tendo a vontade ou não, né, de ensinar o yoga para outras pessoas. Eu costumo falar para os alunos que é mais fácil hoje em dia, é mais fácil a gente ensinar posturas de yoga do que se sentar para ter um assunto mais profundo, mais filosófico, bem direcionado, porque nem todo mundo está aberto e receptivo para isso. Então, a questão de fazer as posturas ajuda muito a quebrar alguns bloqueios, algumas crenças, e permite que a pessoa fique aberta para escutar mais sobre aquilo que faz tão bem para ela. Eu vou passar algumas informações aqui sobre o curso, e caso alguém tenha alguma pergunta a ser feita, pode usar o chat, né, de preferência aqui perguntas que estejam relacionadas a esse tema que a gente está trazendo, ao yoga, a um curso de aprofundamento em yoga para autoconhecimento ou para formação. E aí, na medida que for possível, a gente vai respondendo aqui. Mas algumas informações são, assim, principais para que vocês consigam se posicionar. Esse curso que a gente oferece é um curso, então, de formação de professores de yoga que tem a característica principal de fazer essa transformação interior de cada um dos alunos que participaram. Esse é um curso que tem um pouco mais de 6 meses de duração. Ele inicia no mês que vem, no sábado, dia 18 de abril. E, normalmente as aulas são dadas ao vivo, pode ser feito presencial aqui em Vila Velha, mas ele é transmitido online, ao vivo, qualquer pessoa que quiser participar. É uma aula que acontece aos sábados e domingos, né? Começa sábado de manhã, termina no domingo à tarde. Essas aulas que são dadas, transmitidas, elas ficam gravadas, então, caso alguém não possa estar ao vivo, ou alguém que esteja vindo presencial não possa estar presente naquele momento, pode ter acesso a essas aulas, às gravações, e até a pessoa pode concluir esse curso no tempo dela. A gente deixa 24 meses para as pessoas terem acesso ao conteúdo, para poder rever ele, se necessário, ou para poder
assimilar alguma coisa que ainda não foi assimilada, ou porque perdeu, está lá disponível também. Então, a carga horária desse curso é de 200 horas, onde a gente certifica os alunos que completarem pelo menos 180 horas de aula do curso, que são as aulas teóricas, as aulas que a gente vai transmitir, que vai dar, e aqueles que desejarem se tornar professores têm mais 20 horas a serem cumpridas como um estágio, né, e a gente explica melhor sobre isso no curso. E por isso a gente emite essas duas certificações, né, uma certificação de quem realizou um curso de aprofundamento, de autoconhecimento, e uma certificação que é internacional, válida no mundo inteiro, para quem quer dar aulas de yoga. Uma outra característica também daquelas pessoas que se interessam pela essa formação, às vezes fazem alguns cursos, vou dar aqui o exemplo do Mentalma, né, que é um curso sensacional, a pessoa aplica o Mentalma na vida dela, entende o benefício, mas muitas das vezes quer indicar para alguém, e essa pessoa talvez não vá comprar um curso do Mentalma, talvez ela não vá assistir as aulas da forma como a gente gostaria, e esse curso de yoga ajuda você, então, a se colocar no papel de um professor que vai ensinar yoga e que vai receber algumas ferramentas do Mentalma para serem ensinadas também. Então, essa é uma oportunidade de aplicar na nossa vida particular os conhecimentos do yoga, do Mentalma, e a oportunidade de levar isso para outras pessoas também. Outro ponto importante é que esse curso, além de contar comigo e com o Rogério, esse curso, então, conta com essa professora de Ayurveda, a Tainá Figueiras, também conta com uma professora de filosofia mais clássica, que é a Paula, que traz uma visão muito bonita do yoga a partir da linha de Krishnamacharya, que é uma das referências do yoga moderno, a partir dele que vieram os grandes mestres de yoga que se multiplicaram aqui pelo Ocidente. Então, ela traz uma visão muito, muito bacana, atual, do yoga, utilizando, então, esses ensinamentos clássicos. E também a gente conta com uma professora de anatomia, porque a gente vai ensinar posturas físicas, então tem uma aula de anatomia para mostrar como o corpo funciona. Essa professora tem uma habilidade de ensinar o corpo sutil também, então ela fala um pouquinho dos chakras, dos ventos, das energias que circulam, né? Um tema muito importante, está muito relacionado com até as práticas tântricas, né? As práticas que a gente fala de elevação de Kundalini, de meditação dos chakras, entre essas coisas assim. Todo esse conteúdo, né, ele está descrito, vocês vão ter acesso aqui, se vocês usarem aqui esse QR Code, vocês vão ter acesso à página desse curso, que tem lá todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, inclusive se vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, que está lá na página, vocês vão falar comigo mesmo, eu ajudo vocês a responderem, eu respondo qualquer pergunta que ficar, e ajudo vocês a se inscreverem também. Lógico que a gente tem uma equipe que ajuda nas inscrições, mas eu sempre estou por ali também. É importante que vocês saibam que esse curso ele tem 3 lotes de inscrição, a gente está abrindo agora, estamos abrindo agora para vendas, esse curso no dia de hoje mesmo. Tem até então a gente um grupo de pessoas interessadas, que estavam pedindo algumas informações, a gente veio nutrindo esse grupo, e agora a gente está liberando para que as pessoas possam se inscrever. E para o pessoal que está participando aqui dessa live hoje, em especial, vai ganhar um desconto a mais. O primeiro lote ele já é um lote com desconto. Para vocês terem ideia, um curso de formação de yoga, ele é um curso que varia entre 8 a 10 mil, mais ou menos. O nosso curso está bem mais em conta que isso, e hoje com esse código promocional vocês têm um desconto a mais. Esse código, eu acho que está na descrição aqui do vídeo, está ali sim, é o JVE10. Então, ali vocês vão conseguir mais um descontinho em cima desse curso. É muito importante vocês usarem até amanhã, dia 25, que depois já volta o preço normal, conforme o primeiro lote, que vai até o dia 31. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, forma de pagamento, essas coisas assim, ao entrar no checkout, lá vocês vão conseguir sanar essas dúvidas. Uma das principais objeções que as pessoas fazem em relação a esse curso é em relação a tempo, né, para fazer, afinal de contas, tem uma carga horária de 200 horas, que é bastante, e muitas vezes condições financeiras também. Eu vou falar para vocês que se vocês tiverem realmente uma vontade de participar desse curso, não se preocupem, que as condições vão acabar se reunindo. A gente pode trocar uma ideia e chegar numa condição ideal
para que você possa participar junto com a gente. A nossa ideia, nosso propósito de realizar esse curso é principalmente dar consciência para vocês e poder também permitir que vocês levem essa consciência para outras pessoas também. É lógico que é um curso que tem vários custos altíssimos, por sinal, e por isso a gente cobra, precisa cobrar, mas, de fato, a nossa ideia não é fazer um curso como a gente vê vários cursos por aí, inclusive cursos de yoga, que são realizados com o intuito de fazer mais dinheiro. Então, isso é importante, mas o nosso objetivo principal aqui, ele transcende, vai um pouquinho além. O ano passado a gente teve o curso com o Rogério, apesar dessa ser a nossa 11ª turma, o ano passado foi a primeira turma que a gente teve aulas direto com o Rogério, e foi uma experiência muito única. As pessoas que participaram do curso ficaram muito contentes, muito felizes. Então, até pensando em participar aqui de novo, já até fiz o convite, Rogério, para elas participarem de novo com a gente. E eu tenho certeza que vai ser mais um curso único. Em especial, nessa edição, que não teve na edição passada, a gente vai contar com o Rogério dedicando aulas exclusivas para perguntas e respostas. No outro curso teve muito conteúdo para ser dado, a gente abriu, assim, às vezes, em algum trecho de aula para fazer essas trocas, essas perguntas, mas nesse em especial vão ser aulas dedicadas a isso, a trazer questões do yoga, da prática, daquilo que é importante dentro, lógico, do conteúdo que o Rogério dá no curso, para ser desmistificado. Enfim, esse é um curso bem raro de acontecer, né? Eu já estou achando aqui, bom, no começo eu achava improvável que o Rogério aceitasse fazer o curso com a gente, porque o Érico, que é meu sócio, ele é realmente um cara muito perspicaz, assim. Ele falou, não, vamos perguntar, o não a gente já tem, né? Vamos ver se tem um sim. Então, quando houve essa aceitação da gente fazer o primeiro curso, a gente entendeu que tinha algo muito importante para ser realizado. E quando eu conversava lá com o Rogério anteriormente, ele já falava assim, a gente vai fazer vamos gravar esse material, e aí acabou, não sei se vai dar para fazer de novo. Não sei nem se eu vou estar aqui, se a gente vai estar aqui também, né? E está acontecendo essa nova oportunidade. Aí eu volto a usar esse entendimento. Também a gente não sabe quando vai ter um próximo. Às vezes as pessoas me falam assim, no próximo eu faço. Eu falo, pode ser que não tenha um próximo, não dá para garantir nada, né? Não dá para a gente garantir nada. Então, se esse conteúdo chamou a atenção de você, sabe, se você tem interesse em yoga, se você tem interesse em praticar de uma forma mais aprofundada muitas das coisas que o Rogério traz no Mental Alma, se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse universo de autoconhecimento, encontrar aí essa salvação, como o próprio Rogério fala, né? Só tem salvação no yoga, entendendo o contexto amplo do yoga, lógico. Não percam essa oportunidade, participem, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, se quiser deixar aqui no chat, a gente responde. Se não, entre em contato comigo, né, através das mídias sociais, através do WhatsApp que está na descrição, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais, mas em especial aproveitem esse desconto que vocês estão recebendo nessa live de hoje com esse voucher, né, de desconto, tá bem? E aí, Rogério, me conta um pouco mais. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você também. Na verdade, só puxar um gancho ali do que você comentou do nome Marzen, ele é um nome bem óbvio mesmo, né? Marzen, às vezes a gente não percebe, está tentando buscar alguma palavra. Mas o que eu não tive tempo de comentar ali nos nossos bastidores é que Marzen também representa uma coisa de profundidade, assim, sabe? Então, o mar, quando está na superfície, ele está agitado, fica à mercê dos ventos. Mas quando a gente mergulha profundamente nesse mar, aí esses ventos, pode chover, pode fazer sol, não mexe no que está lá dentro. É como se lá dentro tivesse zen, assim, né? Tivesse concentrado, tivesse tranquilo. Então, tem esse objetivo também, ter esse entendimento mais profundo. E aí eu queria te perguntar também, Rogério, você que há muito tempo já traz o yoga para a sua vida, de uma forma super prática, você conheceu aí grandes nomes do yoga, eu queria que, se possível, você contasse um pouquinho para a gente como que foi esse seu primeiro contato com o yoga e como que você acabou conhecendo um dos maiores nomes do Brasil do yoga, que é o grande professor Hermógenes. Meu contato com yoga
quando eu tinha 17 anos, 16 anos, quando eu me defrontei com a revista Planeta. Isso é papo de velho, né? Mas houve um tempo, acreditem, não existia internet, não existia nada disso que hoje existe, e as bancas de revista eram os locais mais agradáveis do universo, ou pelo menos do meu universo de vida. Na minha adolescência, não havia muitas opções. Então, bancas de revista e livraria, loja de disco, long plays, né, coisas antigas, era realmente o point para pessoas com meu temperamento. E meu primeiro contato com yoga foi via revista Planeta. Mas eu me dediquei ao yoga, mas de forma muito discreta, e na minha vida íntima jamais imaginei que iria falar a respeito disso, escrever a respeito disso. Isso foi um acidente. E foi nesse acidente, entre aspas, nessas circunstâncias, ou sincronicidades, não sei exatamente como eu devo chamar aquilo, foi que eu terminei encontrando Hermógenes. Nós nos reencontramos, né? Mas assim, eu dava, ao longo de minha vida, desde os meus 27 anos, que aqui, falando de Natal, onde eu moro, nasci e vivi e vivo minha vida inteira aqui, apesar de que eu vivo acampado também, mas quando posso estou aqui. Nós fazíamos aqui em Natal reuniões semanais. Toda semana, pelo menos 2, 3 vezes a gente fazia, coisa e tal. Tinha o grupo Atlan, que é o grupo de estudos que a gente tinha esse nome, e nós tínhamos uma pequena biblioteca. E assim, um belo dia, eu era diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado do Rio Grande do Norte, e eu decidi, me valendo desse cargo, fazer palestras em penitenciárias, junto com uma amiga que é promotora pública, junto com que era amiga da ouvidora aqui do Rio Grande do Norte, da ouvidoria do Rio Grande do Norte, que acompanha a penitenciária. Enfim, lá fui eu fazer palestra na penitenciária de Alcaçuz, que aqui no Rio Grande do Norte é muito pesado. Tinha dias que a gente chegava lá, não podia fazer porque algumas figuras tinham sido assassinadas na noite anterior, decepadas, era uma coisa meio complicada. E fazendo palestra lá para esses apenados, falando sobre diversos assuntos motivacionais, coisa e tal, um grupo de prisioneiros de outra penitenciária de Parramirim era levado para essas palestras que eu fazia lá. E esse grupo tinha lido, aliás, alguns membros desse grupo, a mãe de um prisioneiro assistia às palestras do Grupo Atlas e levava os livros da nossa biblioteca para o filho ler lá na penitenciária. E tinha livros de Hermógenes na nossa biblioteca. E esse apenado, ele leu os livros de Hermógenes e começou a praticar yoga dentro da penitenciária. E ao se perceber aquilo, né, coisa formidável, a ideia, junto com esse apenado, nós montamos uma ONG para sairmos pelas penitenciárias afora falando disso. E como método que a gente usava, aliás, que os prisioneiros usavam, era o método de Hermógenes, não existia mentalma. Mentalma era uma coisa minha. Eu nunca tinha falado publicamente disso com ninguém. Hermógenes veio, então, conhecer esse apenado, né? E num desses momentos eu cruzei com Hermógenes, mas não foi nem na penitenciária, porque a gente se desencontrava em termos de horário. Mas foi num evento, pela primeira vez, como palestrante. Eu não me recordo exatamente onde foi o evento. Eu sei que eu fiz minha palestra, quando eu vi, estava Hermógenes lá, que tinha acabado de fazer a dele, mas quando eu cheguei já tinha terminado.
acho que foi isso. Hermógenes veio falar comigo. E ficamos conversando. De pronto eu me apaixonei por Hermógenes, a energia, a figura humana. Hermógenes é um poeta, é um sábio, é um yogi profundo, é muitas coisas, é um escritor formidável, best-seller. Hermógenes é muitas coisas, uma só pessoa. E o pior é que, apesar da diferença de idade, nós nos tornamos amigos. Né? E sempre que Hermógenes vinha a Natal, ele me ligava, nós íamos almoçar num determinado hotel da Via Costeira. A Via Costeira é uma avenida aqui de Natal, que tem hotéis na beira-mar, e Hermógenes sempre se hospedava em um desses hotéis, e nós ali conversávamos sobre tudo. Mas eu me lembro, vou só contar isso aqui para a gente voltar. Hermógenes é uma pessoa muito bela. Eu sou um homem meio cheio de cicatrizes, no sentido de que não me movo por fé, por beleza, blá blá blá. E Hermógenes, quando chegava o almoço, aí, quando colocava os pratos na minha frente e na dele, né? Aí ele juntava assim as mãos e dizia: eu acato, eu aceito, eu agradeço, alguma coisa assim, e dizia lá E eu calado, né? Aí na primeira vez ele falou, aí quando ele terminou, ele olhou assim para mim, esperando que eu dissesse alguma coisa. Eu não disse nada, no sentido de agradecer a comida, alguma coisa assim. Né? Aí eu disse bom apetite, ele também disse bom apetite. Um mês ou dois depois, lá estávamos nós almoçando. Aí ele começou a dizer isso quando o almoço chegou, mas ele se lembrou que eu não repetia as palavras. Aí ele parou ali mesmo, disse apenas bom apetite, sorriu, eu disse bom apetite. Numa outra vez, ele disse: posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Por que você não agradece a Deus a alimentação? Eu digo: Hermógenes, eu sou uma pessoa muito feia. Eu agradeço a baratas, a mosquitos, pernilongos, aos seres humanos, à água, às árvores, ao vento. A Deus eu não agradeço, porque eu não aplaudo o que está em curso como sendo o que a gente chama de existência. Ele olhou assim para mim. Aí no final ele disse: o pior é que você tem razão. Eu digo: não tenho razão. Disse: não, eu fico com esse romantismo. Eu digo: Hermógenes, o feio sou eu, o bonito é você. Continue assim, cara, o errado aqui sou eu. Eu disse: não há certo nem errado. Eu imagino que não há, mas se a gente tiver que usar isso aqui, você é o elegante da história, você é o que precisa servir de exemplo. Mas assim, Hermógenes era uma alma tão grande que ele, para que eu não me sentisse constrangido, ele dava voltas e voltas, aí no final a gente olhava um para o outro e dizia: fazer o quê? Cada um vai reunindo os seus pacotes de experiências. Mas assim, com Hermógenes eu aprendi e até hoje aprendo muitas coisas. Seja ainda lendo seus livros, seja ainda me lembrando, né, de algumas questões. E só para concluir, antes da morte dele, da passagem dele, houve uma televisão aí, que agora eu não me lembro qual foi, que contratou Hermógenes para ele fazer 4 programas com 4 amigos ou pessoas que ele gostaria de conversar, para deixar um legado, uma finalização, já que ele estava bastante idoso. Eu me lembro que ele convidou Leonardo Boff, aí me convidou, e convidou mais 2, que eu não me recordo agora quem são. Aí ele gravou comigo, nós ficamos aqui uma tarde inteira gravando com essa televisão, que eu não me lembro o nome. Gravou com Leonardo Boff, eu acho.
Eu não sei se chegou a gravar com os outros dois, mas eu sei que isso nunca foi para o ar. Ele terminou desencarnando e nunca foi para o ar. E eu só sei que eu me encontrei poucas vezes com Hermógenes, porque a gente já se encontrou, mas é uma pessoa de quem eu sinto falta, porque assim, quando você está do lado de uma grande alma, sair de perto dela é complicado. E não poder mais privar daquela condição humana serena, formidável, como Hermógenes era, né? Então, assim, eu aprendi muito com Hermógenes sobre yoga, mas lendo os livros dele. Conversando com ele, eu aprendi outras tantas coisas além do yoga. Mas foi uma experiência e tanto. Né? Uma experiência e tanto. Eu só tive uma vez, espiritualmente, com ele, que eu me lembro, não faz tempo, foi logo após o desencarne, e no final eu disse, nós não conversamos nada ainda. Eu digo, mas temos toda a eternidade. Um dia a gente termina as fofocas, ou nunca vai terminar, mas as fofocas continuam. Hermógenes é uma gota de paz, de beleza, de serenidade, de sabedoria no meio do caos. É uma figura formidável. É o que eu posso dizer. Que maravilha, né? Pintou alguma pergunta sobre o curso que você queira? Eu vi... Não sei se... Qual seria o nível mínimo, né, de aprendiz para fazer esse curso? Já que nível básico, se você nunca praticou yoga, pode vir. A gente costuma falar que às vezes um copo vazio é melhor que um copo sujo. Então não tem nenhuma exigência de algum nível de experiência anterior. É lógico que se você já pratica, já ouve algumas das coisas que o Rogério traz para nós, já tem alguma busca pelo autoconhecimento, talvez alguns termos soem mais familiares, alguns pensamentos soem mais familiares, mas de forma alguma esse curso traz alguma restrição em relação a isso. Ok? O valor do curso que está no primeiro lote, então deixa eu dar uma olhada aqui, é um valor que vai até o dia 31 de março. Como eu falei, esse curso pode ser feito de duas maneiras, né, de forma presencial e online, né, presencial é aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, ou pode ser feita de forma online, ou pode ser feita de forma 100% online, sem a participação presencial. O curso, que é 100% online, ele está hoje no valor, até o dia 31, no valor de, à vista, R$ 3.900. Esse valor pode ser parcelado, enfim, a gente tem algumas condições especiais que podem ser oferecidas. Lembrando que, para quem está assistindo essa live até amanhã, usando o código de desconto JVE10, que está aqui na descrição do vídeo, tem um desconto ainda a mais, ok? Esse primeiro lote é promocional, a gente fala que vai até o dia 31 de março, mas precisa aqui corrigir. Tem vagas limitadas também para esse primeiro lote. Se até o dia 31 elas já estiverem esgotadas, a gente já passa para o segundo lote. E para o pessoal que está aqui por Vila Velha ou gosta da ideia de viajar para cá para fazer o curso, ali no Marzém com a gente, que é um lugar super agradável, bem arborizado, um lugar tranquilo, né? A gente fala que é um lugar de tranquilidade no meio da agitação da cidade. É um valor mais elevado, né? Porque tem alguns custos a mais. Então, esse valor para quem vai fazer presencial é um valor até o dia 31 também, de 6.280. Tem uma diferença bem grande para o do online, ok? E pode ser também parcelado, enfim, essas condições diferenciadas, elas a gente oferece para cada um. Tem mais alguma pergunta? Essa acho que é para você, Rogério. A união da alquimia e do yoga se refere a uma alquimia interna do próprio ser humano se modificar e se transformar? Em tese, a resposta cômoda e fácil de ser dada a essa pergunta é sim, é afirmativa. Porém, existem padrões alquímicos que já foram construídos há muito tempo e que foram perdidos. Esse há muito tempo, eu me refiro a um tempo em que não existia nem vida biológica
bilatéria, ou seja, não existia o cérebro bilateral nos termos em que nós conhecemos. Existia arremedo disso, existia outras coisas, mas assim, há uns bons 400 milhões de anos atrás, numa experiência que só está descrita em uma mitologia, que é a mitologia nórdica, que fala do condomínio de faixas de realidades ou conglomerados de realidades, chamado de Yggdrasil, na mitologia nórdica. Nesse contexto de vida que os humanos nem sabem a que tempo cronologicamente isso se refere, mas aqui estou eu afirmando, entre aspas, pelas notícias que a gente coleciona, mas eu não sei se isso está correto, então é preciso que as humanidades futuras ou outras gerações humanas disso possam melhor saber, mas isso é o que eles falam, ou seja, nós estamos falando aqui numa escala temporal de uma evolução que houve em 8 locas desse universo vizinho, envolvendo uma parte do nosso universo, que por coincidência seria o nosso sistema solar onde hoje nós vivemos, mas na época era Marte, o principal planeta do nosso sistema solar, vinculado a essas 8 outras locas. Então essas 9 faixas de realidade, ou esses 9 mundos, no âmbito da mitologia nórdica, formavam essa Yggdrasil. Eram 8 níveis de realidade desse universo antimaterial vizinho ao nosso, e mais o nosso universo representado como Marte. Ou seja, Marte era o chamado Axis Mundi, a parte do nosso universo vinculada ao outro universo. Então, segundo essa história, a primeira ponte entre os 2 universos finalmente surgiu. Nos livros da mitologia nórdica, isso chama-se Bifrost. Nos filmes que a gente vê de Thor, é aquela ponte que ele vem lá de Asgard aqui para a Terra. Mas, na verdade, aquilo era para Marte. Por quê? Porque em Marte, nessa época, que época? 500, 400, até 300 milhões de anos atrás. Essas 8 locas, ou 8 moradas celestiais, ou 8 padrões de seres élficos, ou elfos, nas minhas obras eu os chamo de Fenvan. Nos filmes sobre Senhor dos Anéis, blá blá blá, eles são chamados de elfos. Na mitologia nórdica é chamada de elfo, então fica elfo. Esses 8 padrões de seres élficos haviam criado um padrão que foi semeado em Marte, e esse padrão estava sendo desenvolvido, e ele é quase um padrão proto-humano, observando o tipo de humano que nós somos hoje. Só que na época nós não existíamos. Na época que na Terra a vida só existia pluricelular na água. Há cerca de 300 milhões de anos a vida nem tinha surgido ainda na Terra, superfície falando, como anfíbio, réptil, mamífero, não, só existia dentro do mar. Mas em Marte existia seres proto-humanos, eu não sei exatamente o nome como eu devo chamar aquilo, mas seria um tipo de elfo biológico. E esses seres chegaram a um nível de conquistas mentais, eu diria também emocionais, apesar de que aquilo lá é um tipo de emoção diferente da nossa, e conscienciais formidáveis, só que isso tudo foi destruído no Ragnarok, ocorrido há 300 milhões de anos. Então, como o Ragnarok destruiu as 8 locas desse universo vizinho e destruiu a vida que existia em Marte, os restos mortais alquímicos desses cadáveres de humanos / elfos que viviam em Marte foram reaproveitados dentro de um processo que os humanos desconhecem,
mas que lá em Ragnarok, lá em Yggdrasil, esse mecanismo alquímico foi tratado pelos Aesir, pelos Vanir, por diversos tipos de elfos. E esses seres, como todo mundo morreu lá, esses espíritos conseguiram nascer na condição humana ao longo dos últimos 30 mil anos e estão vagarosamente, através de diversas tentativas, tentando resgatar a memória espiritual que os seus espíritos, quando estavam ligados a essas formas élficas descritas na mitologia nórdica, ali conseguiram produzir. Dizendo isso de forma diferente, é como se a vida que surgiu aqui na Terra há cerca de 570 milhões de anos, a vida pluricelular, que ficou na água durante uns bons 200, 300 milhões de anos e depois um dia saiu para a superfície na forma anfíbia, reptiliana, na medida em que o cerebelo reptiliano e os gânglios basais de um réptil foi envolvido pelo chamado cérebro límbico dos mamíferos, nesse ponto aqui. O cérebro de um réptil, que nem cérebro é, vamos assim dizer, ele não tem nada, ou muita coisa, comparado com o de um mamífero, porque um mamífero tem o tálamo, o hipotálamo, a amígdala cerebral, o hipocampo, ou seja, o cérebro mamífero, límbico, ele lida com memória, com sensação, com emoção, associa uma emoção a uma memória, arquiva aquilo, blá, blá, blá. Ou seja, o cérebro límbico dos mamíferos é muito mais sofisticado do que o cérebro reptiliano, que só sabe agir no momento presente e de forma absurdamente rápida e sem reconhecer maiores detalhes da amplitude da vida. Os mamíferos, eles têm essa coisa, e os mamíferos desenvolveram uma linguagem chamada ressonância límbica, que permite que um mamífero sinta o que o outro mamífero está sentindo. Essa linguagem aqui só rola devido a uma alquimia formidável, que, obviamente, a ciência humana está longe de entender isso, mas isso já foi um processo de interferência que grupos espirituais, envolvidos com grupos de seres biológicos, mas não humanos, aí entra a história dos Tirthankaras, de seres proto-racionais, descendentes de Kadru, que envolvem serpentes racionalizadas, dragões racionalizados. É uma história mitológica tão maluca, mas esses seres teriam conseguido resgatar um pouco do padrão alquímico já conquistado lá em Yggdrasil. Hoje, ano 2026, nós humanos continuamos ainda tentando rastrear essas perdas desses restos mortais alquímicos. Parte já foi resgatada, mas há uma outra parte ainda em curso. Aí, se isso vier a ser resgatado, aí a pergunta feita, que eu respondi afirmativamente, dizendo sim, que essa alquimia é algo produzida internamente no ser humano, aí eu teria que dizer, quando nós chegarmos nesse nível, a alquimia preparada fora e absorvida pelo ser humano, seja pela boca ou pela narina, essa alquimia, entre aspas, será e já está sendo um instrumento tão poderoso, tão forte, que poderá em muito acelerar o processo que, na prática do yoga, você consegue produzir estados alterados de consciência profunda e de outros níveis de consciência em você mesmo, e cada estado alterado desse requer a ancoragem num padrão de reação enzimática e proteica distinta. Então, nesse ponto, que eu não penso que tão cedo isso será concluído, mas o que é importante,
O que é importante é que nos últimos 40 anos, esse passo de resgate, ou do início do resgate, desses padrões alquímicos perdidos, esses passos já foram dados. E hoje em dia na Terra tem pelo menos uma meia dúzia mesmo, de seres humanos cujos espíritos um dia estiveram profundamente envolvidos com essa prática alquímica em Asgard, em Vanheim, em Midgard, que era Marte, blá, 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 blá. E 300 milhões de anos depois são seres humanos que no âmbito das suas vidas estão tentando recodificar ou decodificar de forma atualizada esses padrões que, infelizmente, a estupidez da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, fez com que, por inveja, os avanços conquistados pela gestão de Odin em Yggdrasil, esses avanços todos, do tipo, se não tem para gente, não vai ter para ninguém, a Trimurti resolveu destruir tudo e destruiu. Então, o que hoje acontece na Terra é que, se nós olharmos sob essa perspectiva, nós, os humanos, somos aquilo que no romance de Mary Shelley, sobre Dr. Frankenstein, que ele reunia restos de cadáveres para criar novos seres, o novo ser chamado ser humano, nessa história de milhões de anos, na verdade, nós humanos somos formados a partir dos restos alquímicos de padrões outros já existentes, mas ainda não encontramos muitos desses padrões, ou pelo menos todos. Falta uma parte. Mas, finalmente, essa meia dúzia de seres humanos está trabalhando nisso, e os primeiros passos já foram dados firmemente nesse sentido. Vamos estimar que, lá para frente, essa alquimia possa responder à pergunta feita, dizendo, ei, não é só o ser humano lá na sua intimidade que ele pode tranquilamente produzir toda a alquimia que ele precisa. Ele pode ser ajudado, pode ter um aspecto de facilitador em alguns padrões alquímicos que a gente nem imagina. A serventia espiritual maravilhosa que isso tem. É a resposta que eu posso dar à pergunta feita. Então, assim, eu acho que a gente... Não sei se tem mais perguntas, se Rafael quer falar mais alguma coisa. Diga daí, Rafa. Só respondendo uma pergunta, antes dessa que foi colocada aqui para responder, e eu vou responder rapidinho. Teve uma pessoa que falou que o código promocional não está funcionando. Já estou verificando aqui com a equipe de suporte, a gente já está fazendo uma atualização no site, assim que acabar a live já vai estar funcionando, tá bem? Então não se preocupem que vai dar para usar esse código aí, deve ter tido algum problema ali na hora de encriptar o link. Com relação às práticas de asanas, é muito importante vocês saberem que a gente oferece, as pessoas que se inscrevem no curso de yoga têm acesso às aulas semanais de yoga que acontecem no Mazen, podendo fazer presencial ou online. Então fica aberto, livre, durante todo o curso, para que as pessoas pratiquem, né, os asanas ou pratiquem o Hatha Yoga enquanto fazem o curso também. A gente tem práticas de Hatha Yoga, de asanas, de posturas, em alguns encontros dos finais de semana do curso também, ok? Mas deixa aberto para que todos possam fazer, aqueles que desejarem praticar juntos, fica aberto para poder participar. Tudo bem? Tem material, a gente, respondendo aqui a pergunta da Valéria, né, se tem material em PDF, tipo apostila, tem, cada professor oferece um material, também tem os slides que são apresentados ao longo das aulas, tudo bem? E aí a gente entrega isso à medida que o curso vai sendo ministrado. Acho que eram essas as perguntas que eu tinha para responder. Calma aí que ficou mudo aí, Rogério. Estágio. Oi. Pode falar. No curso online, é possível fazer estágio necessário para a docência na cidade onde resido, em São Paulo, alguma coisa assim? Isso. O modelo online ele pode ser feito 100% online. Os estágios, inclusive, eu oriento ao longo do curso, as pessoas podem fazer na sua própria localidade, podem dar aulas para as pessoas que moram ali na própria região, presencial. Se tiver aptidão e querer dar aula online, a gente ensina também tudo isso. A única questão é que uma das aulas tem a minha presença, e essa minha presença pode ser
física, pode ser virtual para acompanhar a aula de vocês também. E esse estágio, ele é meio que avaliativo, né? Então, ao longo dessas 20 horas de estágio, vocês vão precisar se organizar para dar essas aulas. A gente ensina direitinho como fazer. E normalmente a última aula é feita com a minha presença, e nessa última aula eu avalio o quanto que você absorveu do conteúdo prático, de como ministrar aulas de yoga, né? Mas é bem tranquilo, a gente conversa bastante sobre isso no curso. Aqui tem uma pergunta que chegou aqui. A duração do curso, então, são 6 meses e meio, mais ou menos, começa no dia 18 de abril e termina lá em meados de outubro, mais ou menos. Okay? Lembrando que esse curso ele tem essa duração no ao vivo ou no presencial, mas essas aulas ficam gravadas e ficam disponíveis para que as pessoas terminem até 24 meses esse curso. Também, ao vivo teremos perguntas e respostas, né, constantemente, não é isso? Ao vivo a gente tem perguntas, respostas constantemente, isso mesmo. Tanto para quem vai estar lá presencial, a gente abre para pergunta, para quem está online a gente abre também, então tem essa possibilidade de fazer dessas duas maneiras. Teve uma pessoa aqui, inclusive, que fez um comentário, só vou fazer uma breve explicação, que ela estava comentando que achou o valor alto, né, para um curso desse. Aí eu preciso lembrar que esse é um curso técnico, um curso profissionalizante, é um curso que te habilita, que te certifica como um profissional, que vai trabalhar com isso, se quiser. E por isso que ele tem um valor que é bem menor do valor que eu paguei no meu primeiro curso de yoga, mas é um valor que tem um online, estou falando, né? É um valor mais elevado do que um curso que a gente tem normalmente de autoconhecimento, mas é porque esse é um curso profissionalizante, é um curso técnico, um curso que te habilita a ser um profissional e trabalhar e viver disso, se você quiser. Acho que é isso. Beleza. Então, de minha parte, o objetivo era exatamente semear um pouco de reflexão sobre a importância do yoga na vida da gente. Alguém aí perguntou, pelo que eu entendi, eu mal consigo enxergar essas letras, mas de vez em quando eu enxergo. Se Jesus fez yoga. Pelas fofocas da época, não. No Oriente Médio, os essênios, eles tratavam o assunto purificação pessoal, mas com base em questões de pureza comportamental e atitudinal, mas não com posturas e olhos. Mas Jesus, sim, ele esteve na Índia, ele viu a prática yoga, ele conheceu, ele estudou, ele conviveu com alguns mestres yogis, e quando retornou, segundo o que se fala, pelo menos é essa fofoca espiritual, antes dele morrer, antes dele deixar a vida, ele pediu ao irmão dele, Judas Dídimo Tomé, que após a sua morte, Judas fosse para a Índia, lá para a região da Caxemira, porque ele, Jesus, havia estado lá, e a turma não queria deixar ele voltar para a Palestina, mas ele voltou, mas prometeu mandar alguém em seu nome. E ele mandou o seu irmão, que terminou, inclusive, morrendo lá. E a morte de Judas, que era irmão carnal de Jesus, e extremamente parecido com Jesus, e também havia sido um de seus apóstolos, essa morte de Judas na Índia gerou a controversa versão de que Jesus não teria sido crucificado porque ele morreu na Índia. Mas, de fato, ele foi crucificado, a sua morte, entre aspas, se deu na Palestina. O irmão dele, uns bons 15 anos depois disso, foi para a Índia e lá viveu, lá morreu. Este tornou-se um yogi. Jesus, ao que saibamos, não. Então, Rafa, passando aí para você agradecer e expressar aí suas últimas palavras, e eu desde já encerro aqui agradecendo a sua companhia, Rafa, e a de todos vocês nessa reflexão conjunta sobre a importância do yoga. E Rafa, então, no nome dele, no meu nome, fará o encerramento aí. Por favor, Rafa. Obrigado, Rogério. Só respondendo a última pergunta que fizeram aqui agora há pouco, qual o número do código de desconto,
esse código está na descrição aqui do vídeo. Ele é JVE10, ok? Tudo maiúsculo. Então fica fácil aí, Jean Vauelan, fica fácil todo mundo lembrar, 10, JVE10. Agradeço, então, a abertura, a oportunidade de estar aqui hoje junto, trocando essa ideia, falando sobre yoga, oferecendo essa oportunidade. Agradeço a todos que acompanharam essa live, que se interessaram por esse conteúdo. Independente se você vai fazer ou não esse curso, esse conteúdo é muito rico, é muito importante a gente desenvolver esse tipo de conhecimento na nossa vida enquanto a gente tem essa chance. É muito importante mesmo. Agradeço aí a equipe. Rogério, valeu pela participação. E em breve estaremos juntos aí no nosso curso.